Existe um tipo de pessoa que, à primeira vista, parece diferente de todas as outras. Ela entra em um ambiente e, quase que instantaneamente, sente que há algo fora do lugar. Ninguém está discutindo. Não há conflito explícito, mas ainda assim sua mente já percorreu cada detalhe ao redor. Um olhar desviado, um sorriso que não parece totalmente verdadeiro, uma frase aparentemente comum, mas carregada de uma energia artificial, tudo isso é captado sem esforço. Enquanto muitos enxergam isso como uma espécie de dom ou habilidade especial, a realidade é bem menos confortável. Essa percepção aguçada funciona, na verdade, como uma armadilha psicológica. O grande problema é que esse tipo de mente não possui um botão de desligar. Essas pessoas não conseguem simplesmente viver o momento e seguir em frente. Elas levam tudo consigo, revisitam cada detalhe, desmontam cada interação e a reproduzem mentalmente inúmeras vezes. Um simples silêncio pode se transformar em um universo inteiro de interpretações. E, se você conhece alguém assim, ou se reconhece esse padrão em si mesmo, já sabe que isso está longe de ser algo leve, porque essa hiperconsciência não se resume à inteligência. Trata-se de enxergar camadas ocultas de significado que a maioria das pessoas sequer percebe. Embora possa parecer uma vantagem, essa habilidade também carrega um peso silencioso, drenando energia emocional pouco a pouco. E é exatamente isso que vamos explorar. A psicologia por trás das pessoas que percebem demais e como elas podem evitar serem consumidas pela própria mente. Para entender isso, precisamos começar pela origem dessa percepção intensa. Afinal, por que algumas pessoas desenvolvem esse nível de consciência? Dentro da psicologia, esse fenômeno costuma ser dividido em dois grandes grupos. No primeiro, essa sensibilidade já nasce com o indivíduo. São pessoas que a ciência chama de altamente sensíveis, conhecidas como HSP, que possuem um traço chamado sensibilidade de processamento sensorial. Desde o início da vida, o sistema nervoso delas funciona como um filtro extremamente refinado, absorvendo estímulos de forma muito mais intensa do que o comum. Para essas pessoas, o mundo sempre parece mais vívido, mais detalhado, quase como se estivesse em alta definição o tempo todo. Já no segundo grupo, essa consciência elevada não é algo inato, ela é construída. Mais especificamente, é herdada como um mecanismo de sobrevivência. A neurociência chama esse estado de hipervigilância. Ele geralmente se desenvolve em ambientes emocionalmente instáveis, muitas vezes durante a infância. Imagine uma criança crescendo em um lugar onde o humor dos adultos muda constantemente, como o clima. Essa criança não tem o privilégio de ser inocente. Ela precisa aprender a observar, prever, se adaptar. Ela se torna aos poucos uma espécie de radar emocional. Talvez tenha sido aquela criança que reconhecia o som do carro chegando na garagem para tentar prever se o pai voltava calmo ou alterado, ou aquela que media o nível de raiva da mãe pelo jeito que a porta do armário era fechada. Ela sabia exatamente quando aparecer sorrindo e quando desaparecer em silêncio. Do ponto de vista biológico, sua amígdala, região do cérebro responsável por detectar ameaças, foi constantemente ativada. E isso grava uma mensagem profunda. O ambiente não é seguro. Preciso estar sempre alerta. Ninguém ensinou isso diretamente. O próprio sistema nervoso construiu conexões para antecipar possíveis conflitos antes que eles acontecessem. Com o tempo, essa vigilância deixa de ser apenas uma reação e passa a se transformar em uma forma de consciência. Essa consciência se aprofunda tanto que passa a fazer parte da identidade da pessoa. Já na vida adulta, muitas dessas pessoas olham para si mesmas e pensam: por que eu penso demais? Deve haver algo errado comigo. Mas não há. Elas não estão quebradas. Estão apenas carregando um tipo de inteligência moldado pela necessidade de sobreviver. O que antes era um escudo, agora se tornou parte da própria pele. E quando esse escudo entra na vida adulta, como isso se manifesta na prática? O primeiro sinal é viver em um estado constante de análise. Esse é, talvez, o aspecto mais evidente e também o mais desgastante. Para a maioria das pessoas, uma conversa é apenas uma conversa. Mas, para quem vive nesse estado, a mente está sempre rodando uma espécie de cálculo invisível. Imagine uma situação simples.
O chefe envia uma mensagem dizendo: "Passe aqui depois para conversarmos 1 minuto." Para a maioria, isso é apenas um recado comum, mas, para alguém com esse padrão, a reação é imediata. Surge uma tensão súbita. A forma da mensagem parece estranha, talvez um pouco fria, carregada de algo implícito, e então começa o questionamento interno. Ele está irritado? Eu fiz algo errado? Essas pessoas não escutam apenas palavras. Elas percebem a pausa de 3 segundos antes de um elogio. Notam uma leve alteração na respiração do outro. Captam nuances quase imperceptíveis. Parte disso está ligada à atividade da chamada rede de modo padrão do cérebro, responsável por reflexões internas e pensamentos sobre si mesmo. Enquanto na maioria das pessoas, esse sistema se ativa principalmente em momentos de descanso ou devaneio. Aqui ele permanece mais ativo do que o normal, empurrando a mente para um ciclo contínuo de interpretação. Externamente, elas parecem presentes, sorrindo, concordando, segurando um café e participando da conversa. Mas internamente, há outra camada funcionando ao mesmo tempo, observando, registrando, comparando e analisando cada detalhe. É como se metade delas estivesse vivendo o momento, enquanto a outra metade estivesse tentando decifrá-lo. O resultado disso é que a mente dessas pessoas quase nunca entra em verdadeiro descanso. Mesmo passando o dia inteiro sentadas em um escritório, elas podem se sentir completamente exaustas, como se o cérebro tivesse corrido uma maratona invisível. E essa análise constante não se limita ao que está ao redor. Ela também se volta para dentro. É aí que surge o segundo sinal, a hiperconsciência de si mesmo. Na psicologia, existe um conceito chamado metacognição, que é basicamente a capacidade de pensar sobre os próprios pensamentos. Essa função está ligada ao córtex pré-frontal. Todos possuem essa habilidade. Mas nesse tipo de pessoa, ela parece estar sempre ativada. Elas não apenas sentem uma emoção, elas observam, analisam e julgam essa emoção em tempo real. O processo costuma seguir um padrão quase automático. Surge uma emoção, ela é analisada e logo em seguida vem o julgamento. Por exemplo, a pessoa está caminhando e de repente sente uma tristeza. Em vez de apenas vivenciar aquilo, imediatamente começa um interrogatório interno. Por que estou triste? Isso faz sentido? Eu deveria estar agradecido pela vida que tenho. Então por que me sinto vazio? Tem algo errado comigo por sentir isso. Até mesmo momentos de alegria passam por esse filtro. Em uma conversa descontraída, ela ri de algo, mas segundos depois já está se observando de fora, como se estivesse assistindo a si mesma. Ri alto demais? Soou forçado? Foi estranho? É como tentar dançar enquanto se observa o tempo todo no espelho, corrigindo cada movimento. O problema é que, mesmo acertando todos os passos, ela perde a naturalidade. A consciência aumenta, mas a presença genuína vai desaparecendo aos poucos. E quando essa câmera interna fica ligada por tempo demais, surge o terceiro sinal, a perda da inocência nos relacionamentos. Com o tempo, essa percepção profunda faz com que a pessoa comece a enxergar o que acontece nos bastidores do comportamento humano. A psicologia relaciona isso à capacidade de inferir intenções, algo ligado à chamada teoria da mente. Elas passam a perceber que as pessoas nem sempre dizem exatamente o que pensam. Um colega elogia o trabalho e traz um café, mas em vez de simplesmente aceitar o gesto, a mente já começa a procurar segundas intenções. O que ele quer em troca? Será que espera algum favor? Isso tem algum interesse por trás? Aos poucos, elas entendem que gentileza pode vir acompanhada de condições, que demonstrações de carinho podem ser estratégias e que a confiança exibida por alguém pode esconder insegurança. Isso gera uma perda silenciosa, não é a perda da inocência infantil, mas da inocência nas relações. A capacidade de aceitar as coisas pelo que aparentam deixa de existir. Como consequência, elogios parecem sempre ter camadas ocultas, pedidos de desculpas soam incompletos e promessas parecem frágeis. Não é que essas pessoas se tornem amargas ou desconfiadas do mundo de forma agressiva. Elas apenas se tornam extremamente cautelosas.
e muitas vezes acabam se sentindo sozinhas, mesmo estando cercadas de gente, porque têm a sensação de que enxergam algo que os outros simplesmente não veem. E essa percepção não fica apenas no nível racional, ela atravessa para o emocional, dando origem ao quarto sinal, uma empatia que nunca desliga. Para essas pessoas, empatia não é uma habilidade que elas escolhem usar em determinados momentos, é um estado constante. Elas entram em um ambiente onde ninguém diz nada, mas conseguem sentir claramente a tensão entre duas pessoas. A mente delas funciona como uma esponja emocional. A psicologia chama isso de empatia cognitiva, a capacidade de entender o que o outro sente. Mas nesse caso, vai além. Entra na empatia emocional, onde elas não apenas compreendem, mas absorvem o sentimento alheio como se fosse próprio. Isso está diretamente ligado a sistemas neurais envolvidos na empatia, como os neurônios espelho. Quando vem alguém expressando uma emoção, o cérebro reage como se estivesse vivenciando aquilo também. Só que para quem tem esse nível de consciência, isso não fica na observação, vira absorção. Uma pessoa ao lado, inquieta, batendo o pé, já é suficiente para acelerar o próprio coração. Um amigo desabafa sobre o fim de um relacionamento, e aquela dor permanece no peito por dias. O resultado é que essas pessoas acabam se tornando reguladoras emocionais de todos ao redor. Elas sabem como ajustar o tom de voz, escolher as palavras certas, suavizar o ambiente. As pessoas gostam de estar perto delas porque se sentem compreendidas, mas o custo disso é um desgaste profundo. Elas passam a funcionar como um recipiente para as emoções dos outros. E no fim do dia, quase ninguém percebe que quem está sempre entendendo todo mundo também precisa ser compreendido. Essas emoções que não são expressas não desaparecem, elas descem para o corpo. E é aí que surge o quinto sinal, quando a consciência se conecta diretamente com o corpo e a ansiedade. Porque essa percepção não existe apenas na mente. Existe um conceito científico chamado interocepção, que é a capacidade de perceber os sinais internos do próprio corpo, processada por uma região chamada córtex insular. Pessoas com esse nível de consciência costumam ter esse sistema extremamente sensível. Um simples café, por exemplo, pode acelerar um pouco o coração por causa da cafeína. E isso já é suficiente para que todo o sistema de alerta seja ativado. Para a maioria das pessoas, isso é percebido apenas como um leve estado de alerta. Mas nesse tipo de mente, o processo funciona de forma muito mais intensa. O cérebro detecta o aumento dos batimentos cardíacos, busca referências em seus registros internos e rapidamente conclui: coração acelerado significa perigo, algo está errado. Sensações físicas normais passam a ser interpretadas como sinais de ameaça. E é aí que se forma um ciclo de ansiedade extremamente desgastante. Tudo começa com uma sensação corporal simples. Em seguida, o cérebro interpreta aquilo como um risco iminente. O corpo responde ativando o estresse, liberando hormônios como o cortisol, o que intensifica ainda mais os sinais físicos. O resultado é um loop contínuo, onde o corpo parece enviar alertas o tempo todo. A pessoa passa a viver em um estado constante de inquietação, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer, mesmo quando, na realidade, nada de fato está acontecendo. Quando esses sinais internos e emocionais se tornam intensos demais, a mente tenta encontrar uma saída final para recuperar algum tipo de controle. É nesse momento que a consciência deixa de ser apenas uma forma de observar e passa a funcionar como uma estratégia de controle. Não é um controle sobre outras pessoas de maneira direta, mas sim um mecanismo interno de defesa, quase silencioso. Por trás disso, existe uma crença implícita. Se eu conseguir prever tudo, não serei pego de surpresa pela dor. Assim, o entendimento passa a ser usado como uma armadura. A pessoa acredita que, ao antecipar o impacto de uma decepção, conseguirá evitar o sofrimento quando ela realmente acontecer. A mente começa a rodar simulações o tempo todo, de forma contínua e quase automática. Surgem pensamentos como: e se essa pessoa se afastar de repente? E se tudo que estou construindo desaparecer amanhã, se o pior acontecer,
Como eu devo agir para não desmoronar? Esse padrão leva a um estado conhecido como paralisia por análise. A pessoa fica presa em um labirinto de possibilidades, vivendo mentalmente em diversas versões do futuro ao mesmo tempo, tentando prever riscos que nem sequer se concretizaram. Com isso, ela perde a capacidade de estar verdadeiramente presente. E talvez o aspecto mais cruel desse mecanismo seja o preço que ele cobra. Na tentativa de se proteger da dor, ela acaba se afastando da própria vida. Em vez de viver com espontaneidade, aceitando a incerteza natural das coisas, passa a tratar a vida como um projeto de alto risco que precisa ser constantemente controlado. A proteção substitui a presença. E o cansaço surge não apenas pelo que acontece, mas pelo esforço contínuo de tentar se defender de cenários que ainda nem existem. Diante disso, surge a pergunta inevitável: o que pessoas assim podem fazer? A resposta não está em tentar desligar essa consciência. Isso seria como pedir para alguém com visão perfeita enxergar tudo embaçado. O caminho não é reduzir a percepção, mas sim aprender a não carregar tudo o que é percebido. Na prática, isso envolve desenvolver limites emocionais e ajustar padrões de pensamento. É aprender a perceber sem absorver. Pessoas que conseguem aliviar esse peso costumam se apoiar em 3 princípios fundamentais. O primeiro é entender que nem todo silêncio carrega um significado oculto. Às vezes, alguém demora a responder uma mensagem simplesmente porque está cansado. Às vezes, um colega não sorri porque está lidando com algo pessoal. Nem tudo precisa ser interpretado como algo direcionado a você. O segundo princípio é perceber que nem toda emoção exige uma resposta imediata. A ansiedade pode surgir, mas isso não significa que ela precisa ser investigada ou resolvida naquele momento. Em vez de mergulhar na análise, a pessoa aprende a observar. Meu coração está acelerado. É apenas uma sensação física, sem julgamento, sem resistência, apenas permitindo que aquilo passe. A vida se torna mais leve não porque o mundo ficou mais fácil ou porque as pessoas deixaram de ser complexas. O mundo continua cheio de contradições. O que muda é que ela deixa de tentar carregar todas essas equações ao mesmo tempo. Talvez não seja possível apagar completamente essa luz da mente, mas é possível ajustar sua intensidade. Transformar um foco duro e crítico em algo mais acolhedor, como uma chama suave. Uma chama que ilumina o suficiente para compreender a fragilidade humana, mas também aquece quem a carrega. Essas são pessoas que pensam profundamente, que sentem intensamente. E se você já percebeu o silêncio delas, entenda que não se trata de indiferença. É uma forma de sabedoria construída ao longo do tempo, que aprendeu a observar a vida sem se tornar prisioneira dela. Se tudo isso ressoou com você, se em algum momento você se reconheceu nessas características, vale refletir sobre qual desses sinais mais se encaixa na sua realidade. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Essa profundidade que você carrega não é um defeito, é uma característica que precisa apenas de compreensão e compaixão. Se esse conteúdo te trouxe mais clareza ou te ajudou a se enxergar de uma forma diferente, considere compartilhar com alguém que também possa estar lidando com esse tipo de mente inquieta. Às vezes, uma nova perspectiva pode ser exatamente o alívio que outra pessoa precisa. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima!